Na manhã do meu 64º aniversário, aconteceu. Apenas meu nome, rabiscado nesse estilo inclinado reconhecível, em um envelope simples, sem carimbo ou endereço de retorno. Mara. Quase escapou da minha atenção. Para se encaixar nas faturas e circulares, ele havia sido empurrado sob a porta da frente. Algo sobre a caligrafia fez meu estômago girar, mesmo que o envelope não parecesse muito digno de nota. Antes de pegá-lo, minha mão pairou sobre ela por um momento. Meu coração já estava batendo mais rapidamente. Embora o sol da manhã estivesse brilhando pelas janelas da sala, eu me senti estranhamente frio quando me sentei no sofá e o abri cuidadosamente. Um cartão de aniversário básico com flores em aquarela e uma letra azul suave que dizia "Desejando a você paz e alegria" estava dentro. O fato de eu não ter experimentado tranquilidade há anos não me impediu de respirar. No interior, era caligrafia. Eu estava ciente. Cada linha, cada loop. Quando éramos mais jovens, Elis me escreveu pequenas mensagens no meu almoço. Lembre-se de sorrir. Chegue em casa com segurança. Eu já sinto sua falta. Fazia 20 anos desde a última vez que vi sua escrita. E de repente estava lá, olhando para mim. Mara, feliz aniversário. Eu nunca fui embora. Confira o porão. O cartão escorregou do meu alcance e aterrissou no tapete. O sangue na minha cara começou a acabar. Eu estava imóvel. Nem é capaz de piscar. Meus pensamentos estavam correndo simultaneamente em todas as direções. Meu cônjuge, Elis, está ausente desde 2005. Seu automóvel foi descoberto abandonado perto do rio pelos policiais. Eles encontraram sua aliança de casamento, telefone e carteira lá dentro. Todos, menos ele. Fui informado de que provavelmente era suicídio. Eles afirmaram que a corrente era forte. Em vários casos, os corpos nunca mais voltaram. Tivemos um caixão vazio e um serviço memorial. Silêncio, caçarolas e amigos. Eu lamei-o. Eu o detestei. Eu o perdoei. Eu estava sofrendo mais uma vez. Então, com 1 milhão de problemas não resolvidos, morei sozinho pelos próximos 20 anos. E agora é isso. Segurando o cartão como se estivesse prestes a me queimar, eu aceitei de novo. Eu virei para ver o que mais havia lá. Essa frase, escrita em um estilo que apenas Elis poderia escrever, sem data ou assinatura. Eu nunca fui embora. Eu tinha uma boca seca. Eu me peguei cuidadosamente e me movi em direção ao espelho do corredor. Me examinou. Minha imagem permaneceu inalterada. Atordoado, mas nem mais jovem nem mais velho. Não, isso deve ser uma brincadeira, eu disse. Mas não havia ninguém para me brincar. Eu não mantive mais amigos íntimos. Brenna viveu em todo o país agora, e ninguém mais se lembrou do aniversário de seu desaparecimento. Fui até a porta da frente, abri, olhei para cima e para baixo na rua. Ninguém, apenas a brisa farfalhando nas árvores, um jornal perdido ainda deitado na garagem. Quem poderia ter colocado lá? Quem faria? Meu coração bateu em meus ouvidos enquanto olhava para o envelope novamente. Eu me virei e encarei o corredor que levou ao porão. Esse porão ficou em silêncio por 2 décadas. Eu não tinha feito mais do que varrer 1 ou 2 vezes por ano. Eu não precisava de espaço de armazenamento. Eu não precisava de lembretes. Mas agora tudo o que eu conseguia pensar era: o que ele quis dizer? Olhe no porão. Era uma metáfora, uma ameaça, um grito de ajuda? Eu não queria ir lá, não sozinho, nem sem respostas. Mas eu também não conseguia ignorá-lo. E no fundo, sob o pânico e o choque, havia outra coisa. Ter esperança. Não é o tipo inocente e alegre. Não. Essa esperança tinha bordas irregulares. Isso fez meu estômago girar, mas estava lá da mesma forma. Respirei, peguei a lanterna da gaveta e fui para a porta do porão. Minha mão tremia quando eu peguei o botão. O que quer que eu estivesse prestes a encontrar, uma coisa era certa. Minha história, a história que eu contei por 20 anos, estava prestes a mudar. Em 2004, se você tivesse me pedido para descrever minha vida, eu o chamaria de comum, talvez até chato, mas da melhor maneira possível.
Eu tinha 43 anos, casado por mais de 2 décadas com Elise Granger, um homem que dobrava as meias com precisão militar e sempre deixava 2 goles de café na panela como se fosse algum tipo de ritual. Morávamos em uma modesta casa de 3 quartos em um subúrbio tranquilo da Pensilvânia, longe o suficiente da cidade para ouvir grilos à noite. Elise era professora de história do ensino médio, amada pelos alunos por seus trocadilhos e obsessão por curiosidades presidenciais. Ele nunca se esqueceu de desligar o forno, sempre arrebatava as folhas antes da primeira geada e não acreditava em substituir as coisas até que elas realmente se desfez. Isso incluiu nossa máquina de lavar louça de 15 anos e, alguns podem dizer que nosso casamento. Mas nós trabalhamos. Nós nos entendemos. Nós não lutamos. Não é do tipo alto, de qualquer maneira. Tomamos decisões juntas. Planejamos férias em torno dos intervalos da escola de Brenna. Tínhamos rotinas, rituais e que brinco apenas nós dois entendemos. Eu estava trabalhando meio período na biblioteca local naquela época. Meu mundo era pequeno, mas pacífico. As manhãs começaram com Elise lendo o jornal e eu fazendo o almoço, sempre peru e suíço, fatias de maçã e um biscoito de manteiga de amendoim que eu sabia que ele daria a um aluno que parecia que precisava de um. As noites estavam mais silenciosas, jantar, pratos e depois sentado na varanda enquanto ele classificava papéis, e eu leio romances misteriosos. Nossa filha, Brenna, esteve em seu 2º ano na faculdade em Vermont, com especialização em ciências ambientais. Ela ligou 2 vezes por semana, sempre com uma nova atualização sobre compostagem ou protestos, ou um professor que ela admirava. Sentia falta dela terrivelmente, mas estava orgulhoso. Elise também foi, embora nunca tenha dito isso como eu. Sua maneira de mostrar o amor era mais prática. Enviando suas meias extras no inverno, enviando artigos recortados do jornal. Ela saberá que estou pensando nela, ele diria. Olhando para trás, não havia fogos de artifício em nosso casamento, mas havia conforto. E conforto, quando você está com alguém há tempo suficiente, parece amor. Toda noite de sexta-feira, pedimos da Sal's Pizza. Nem precisamos perguntar um ao outro o que queríamos. Meio cogumelo e azeitona preta para mim, queijo liso para ele. Ele sempre escolheu o filme, geralmente algo com espiões ou submarinos, e eu sempre adormeci no meio do caminho. Ele me empurrou acordado quando os créditos rolaram e disseram: "Você perdeu a melhor parte." Como ele sempre fez. Aos domingos, caminhávamos até o mercado dos agricultores. Ele sempre carregava as malas, mesmo quando eu oferecia. Nunca conversamos sobre nada inovador. Normalmente clima, fofocas do bairro, cujo filho estava se casando. Mas nunca me senti entediado. Eu me senti seguro, mantido, como se o mundo pudesse mudar ao nosso redor, mas permanecíamos o mesmo. Foi isso que tornou tudo mais tarde tão difícil de acreditar, porque nada se sentiu quebrado. Na verdade, não havia portas batendo, nem telefonemas sussurrados no meio da noite, nem manchas de batom nos colares. Ele estava lá, consistente, previsível, meu. Quando as pessoas falam sobre os sinais, sempre dizem: "Não houve nenhuma dica." E pensei sobre essa pergunta mais vezes do que posso contar. Talvez houvesse. Talvez eles fossem tão pequenos que pisquei e senti falta deles. Ou talvez, e é isso que me assombra, talvez ele realmente fosse tudo o que parecia ser. Até que ele não fosse. O último aniversário que passei com ele foi o meu 44º. Ele me levou a um jantar fora da cidade. Nada chique, apenas panquecas e café. Mas ele se certificou de que eles colocassem uma vela na minha fatia de torta de maçã. A garçonete cantou fora, e todo mundo bateu palmas. E Elisa apertou minha mão debaixo da mesa e disse: "Você ainda é meu mistério favorito." Eu sorri com isso. Era o tipo de coisa que ele dizia com frequência. Um pouco de queijo, um pouco enigmático. Na época, eu pensei que ele quis dizer que o surpreendi, mantinha a vida interessante. Agora, eu me pergunto se ele quis dizer algo completamente diferente. Mas naquele momento, naquele restaurante, eu acreditava em nós. Eu acreditava em nossa vida, nossa história. Eu acreditava que, não importa o que surgisse, a retirada, envelhecendo, talvez se tornando avós, enfrentávamos isso juntos. Eu nunca imaginei que, menos de um ano depois, ele teria ido embora.
Ou que 2 décadas depois disso, eu estaria em nossa sala segurando um cartão que desvendaria tudo o que eu pensava que sabia sobre ele e eu. A primeira bandeira vermelha veio em silêncio. Não há grande luta, nenhuma confissão dramática, apenas um jantar esquecido. Era a noite de nosso 24º aniversário de casamento, 12 de setembro de 2004. Lembro que, porque eu circulava em tinta vermelha no calendário da cozinha com meses de antecedência. Eu tinha feito reservas em um pequeno restaurante italiano na cidade, aquele em que comemoramos nossos 10º e 15º aniversário. Coloquei o mesmo vestido azul que ele disse que fez meus olhos parecerem céus de verão e até usava um batom, algo com o qual eu não me incomodava há anos. Elise não estava em casa quando me vesti. Imaginei que ele havia ido pegar um presente ou talvez parasse para pegar flores. Coloquei meu telefone no peitoril da janela e esperei. 6 horas passados. Então 6h30. Aos 7 anos, o restaurante ligou para confirmar se ainda estávamos chegando. Tentei ligar para Elise, forte para o correio de voz. Aos 8 anos, eu ainda estava sentado na beira da nossa cama com maquiagem e salto total, olhando para a porta da frente como se pudesse abrir por conta própria. Meu coração não estava correndo. Não era pânico que eu senti. Era mais como confusão, uma dor lenta no meu peito. Elise era muitas coisas, mas ele não se esqueceu. Lembrou-se de aniversários, biblioteca devido às datas, quando o leite expirou. Isso fazia parte de seu charme. Então, como ele poderia esquecer isso? Quando ele finalmente entrou às 9h15, ele pareceu surpreso ao me ver no meu vestido. Oh, disse ele, parando na porta. Você ainda está acordado. Eu não disse nada. Eu não podia. Eu estava tentando mexer ou o caroço se formando na minha garganta. Eu tive uma reunião, continuou ele, tirando a jaqueta. Problema dos pais. A mãe do Williams Kid entrou e não saiu. Perdi a noção do tempo. Sem desculpas, apenas isso. Como se isso explicasse tudo. Eu olhei para ele. Realmente olhou. Sua gravata estava solta, camisa levemente enrugada e havia uma mancha de café perto da bainha. Ele parecia exausto e completamente inconsciente da decepção sentada na frente dele. Eu fiz reservas, eu finalmente disse. Nosso aniversário. Ele piscou. Isso é hoje. Foi quando senti algo mudar. Não entre nós exatamente entre nós, mas dentro de mim, como um pequeno fio foi solto. Nada estalou. Nada rasgou. Mas eu senti da mesma forma. Ele entrou na cozinha e abriu a geladeira. Eu posso nos fazer alguns ovos, ele ofereceu. Eu quase ri. Ovos em nosso aniversário. Em vez disso, assenti lentamente e fui ao banheiro, trancei a porta e chorei silenciosamente em uma toalha para que ele não ouvisse. Na manhã seguinte, havia um buquê de cravos embrulhados em plástico na mesa da cozinha. Flores do posto de gasolina, não é o meu favorito. Ele sabia disso. Mas ainda assim, um gesto, uma oferta de paz. Eu queria ficar com raiva, mas algo dentro de mim sussurrou, não o faça muito. Ele está cansado. Ele é humano. Então eu disse a mim mesma que era uma coisa única. Mas então veio as caminhadas solo. Começou na semana seguinte. Ele começou a dar um longo passeio à noite sem me dizer. Disse que precisava limpar a cabeça, dar alguns passos ou descobrir planos de aula. Ele saía logo após o jantar e não voltaria por mais de 1 hora. Nas primeiras vezes, não pensei muito nisso. Todo mundo precisa de tempo sozinho. Gostei do quieto, honestamente. Eu acendia uma vela, fazia uma xícara de chá e lia na sala de estar enquanto a casa estava parada ao meu redor. Mas então se tornou um padrão, toda noite, como um relógio. Ele mal conversava durante o jantar e depois escapava. Sem abraços, não ande volta logo. Apenas passos pelos degraus da varanda e uma porta fechada. Comecei a me perguntar para onde ele realmente foi. Eu até o segui uma vez, 5 minutos depois que ele saiu. Entrei no meu carro e dirigi o loop do bairro, mas nunca o vi. Nenhum sinal dele andando, nenhuma figura familiar passando sob lâmpadas de rua. Quando ele chegou em casa naquela noite, ele parecia corado, suado, disse que correu um pouco.
Eu queria fazer mais perguntas, mas não. Em vez disso, eu disse: talvez possamos andar juntos amanhã. Ele me deu um sorriso apertado e disse: claro. Mas na noite seguinte, ele saiu cedo antes que eu pudesse guardar a louça. Foi quando a dúvida realmente começou a se formar. Não é o suficiente para acusar, não o suficiente para entrar em pânico, apenas um sussurro, um frio no fundo da minha mente. Algo não estava certo. Mas eu disse a mim mesma que todo casamento tem estações tranquilas. Eu disse a mim mesma que estava sendo paranoico. Eu disse a mim mesmo que o amor é paciente, o amor é gentil e tudo mais. Eu escolhi o silêncio. E, ao fazer isso, perdi as rachaduras primitivas se formando logo abaixo dos meus pés. Isso não aconteceu de uma só vez. Essa é a parte que ainda me pega. Você não percebe os pequenos cortes até olhar para baixo e perceber que está sangrando. Após o aniversário perdido e as caminhadas da noite solo, algo em Elis começou a embaçar. Ou talvez fosse algo em mim. Mas o homem que antes costumava me esgueirar barras de doces de mercearia só porque havia ficado abafado, como se alguém tivesse recusado o volume nele, e ele nem percebeu. Costumávamos conversar, não apenas sobre Brenna ou o clima, mas realmente conversava, sobre livros, sonhos, nossos medos sobre envelhecer. Costumávamos sentar na cama e rir de como nenhum de nós entendia o Twitter ou como mantivemos o significado de consertar essa torneira com vazamento, mas nunca o fizemos. Mas agora, as conversas foram reduzidas à logística. Você pagou a conta de gás? Há sopa na geladeira. Estarei em casa tarde. Nada mais. Sem piadas, sem perguntas, sem calor. Lembro-me de uma manhã em particular. Eu me levantei cedo para fazer-lhe café da manhã. Café da manhã de verdade, não apenas torradas e café. Fiz ovos da maneira que ele gostava, fácil com pimenta e uma fatia de bacon de peru. Até cortei um pouco de melão e coloquei tudo em um dos pratos de cerâmica que compramos durante nossa viagem de aniversário a Asheville anos atrás. Ele desceu as escadas, olhou para o prato e disse, obrigado, antes de levá-lo para a mesa. Sem contato visual, sem beijo na bochecha, apenas um liso e cansado, obrigado. Ele comeu em silêncio, lendo o jornal. Sentei-me em frente a ele, esperando por algo. Um sorriso, uma conversa, um momento. Nenhum veio. Quando ele saiu para o trabalho, fiquei na porta e o vi andar até o carro. Ele não acenou, nem olhou para trás. Passei o dia inteiro me sentindo um estranho em minha própria casa. Naquele verão, ele parou de ir para a cama ao mesmo tempo que eu. No começo, ele disse que estava classificando os papéis atrasados. Então, tornou-se a não conseguiu dormir. Então, eu o encontrava já dormindo no sofá quando descia as escadas de manhã. Eu tentei iniciar as coisas. Eu vesti a música antiga que costumávamos dançar na cozinha. Eu alcançava a mão dele quando estávamos andando pela garagem. Eu até sugeri uma escapada de fim de semana, apenas nós dois. Ele sorriu para aquele. Um sorriso tenso e educado. As coisas são realmente muito agitadas agora, disse ele. Eles sempre foram agitados. Eventualmente, parei de tentar. Não por raiva. Eu não estava com raiva. Eu estava cansado, cansado de alcançar uma lacuna crescente e nunca sentindo sua mão encontrar a minha. A parte mais difícil não era a solidão. Foi a invisibilidade. Há um tipo específico de dor ao perceber que a pessoa com quem você compartilha uma cama com não vê mais você. Que você se tornou parte dos móveis, o ruído de fundo, uma figura no canto de sua vida em vez do centro. Na igreja, um domingo, uma mulher perguntou a Elis como estávamos. Ele respondeu, o mesmo como sempre, sem nem mesmo olhar para mim. Eu sorri e assenti. Esse havia se tornado meu papel, a esposa sorridente e assentindo. Mais tarde naquela semana, eu corri um corte de cabelo. Nada drástico, apenas o suficiente para enquadrar meu rosto e sentir-se fresco. Cheguei em casa, coloquei uma nova blusa e fiz sua caçarola favorita para o jantar. Ele não percebeu, não disse uma palavra, apenas serviu um prato, comeu em silêncio e foi ao porão. Isso foi outra coisa, o porão. Ele começou a passar mais tempo lá embaixo. Disse que estava organizando caixas antigas, mas nunca ouvi muito me movendo.
Apenas o som do fechamento da porta, a luz acendendo e as horas de silêncio. Às vezes eu ia para o topo da escada e ouvia. Uma vez, até liguei para precisa de ajuda? Ele não respondeu. Fiquei lá para o que parecia uma eternidade antes de ir embora, silenciosamente, com vergonha de perguntar. Com o tempo, comecei a encolher. Não fisicamente, mas emocionalmente. Parei de falar tanto, parei de tentar compartilhar meu dia, parei de planejar pequenas surpresas. Parecia viver com um fantasma. Exceto que fantasmas não deixam canecas de café na pia. Eles não enchem a cesta de lavanderia com meias que você ainda dobra. Eles não beijam na testa do hábito, apenas para você perceber que o gesto não tem mais peso. Eu não estava apenas sendo ignorado. Eu estava sendo apagado, peça por peça, e ainda assim me disse que os casamentos passavam por fases. Não foi até que a humilhação chegasse, pública e afiada, que percebi que algo muito mais profundo já havia desaparecido. Foi o jantar de formatura da Brennas College, no início de junho de 2005. Ela acabará de atravessar o palco em seu boné e vestido verde prateado, brilhando de orgulho. Eu chorei, é claro. Elisa aplaudiu educadamente. Lembro que ele mal tirou fotos, disse que esqueceu de carregar a câmera, embora eu o lembrasse 2 vezes na noite anterior. Planejamos um pequeno jantar depois, apenas a família e alguns dos amigos e professores de Brenna. Uma pequena celebração aconchegante em um bistrô perto do campus, o tipo de lugar com iluminação quente, menus manuscritos e guardanapos de linho que pareciam chiques demais para os guardanapos. Eu usava uma blusa de creme macio, a favorita de Brenna, e trouxe uma pulseira para ela com 4 pequenas folhas de prata, uma por anos que ela havia conseguido. Elisa apareceu tarde, não muito, talvez 10 minutos. Mas quando ele entrou, ele parecia apressado. Ele deu a Brenna um abraço lateral, murmurou algo sobre o tráfego e deslizou para o assento ao lado dela sem sequer olhar para mim. Eu o ignorei. A noite foi para Brenna. Tudo parecia um pouco fora, no entanto. Ele continuou verificando o relógio, olhando em direção à entrada como se estivesse esperando que outra pessoa chegasse. Eu tentei envolvê-lo. Questionado sobre um livro que ele estava lendo, um aluno que ele estava orientando. Ele deu respostas curtas, educadas, mas distantes. Seu tom foi cortado, como se ele não pudesse poupar a energia por frases completas. Então, durante a sobremesa, aconteceu. Um dos professores de Brenna, Dr. Langston, um homem gentil com uma voz gentil e uma paixão pela ecologia, inclinou-se sobre a mesa e perguntou a Elise: então, o que sua esposa faz? Ele estava olhando para mim. Antes que eu pudesse abrir minha boca, Elise respondeu: ela é apenas a esposa. Ele disse isso com uma risada, um pouco de ombros, como se fosse inofensivo, como se fosse uma piada que todos entenderiam. Mas ninguém riu, nem mesmo o Dr. Langston. Ele apenas piscou e deu um sorriso apertado antes de mudar de assunto. Senti o sangue nascer no meu rosto. Eu não tinha certeza do que fazer. Olhei para Brenna, que estava franzindo a testa para o pai. Ela olhou para mim, quase se desculpando, como se tivesse feito algo errado. Minha garganta se apertou. Eu empurrei meu prato de sobremesa um pouco para longe, de repente enjoado. Elise não percebeu. O resto da noite embaçado. As conversas zumbiam ao meu redor, mas eu senti como se estivesse sob vidro, sorrindo quando deveria, assentindo, rindo de piadas que não ouvi. Meus ouvidos estavam tocando com essas palavras: apenas a esposa. Continuei repetindo-o na minha cabeça, o tom, a facilidade, a demissão casual da vida que eu lhe dera, de quem eu era. Eu não era um estranho. Eu era a mulher que havia criado nossa filha, que mantinha nossa casa correndo, apoiou sua carreira, o confortou quando ele perdeu os pais, editou todas as cartas de apresentação que ele já havia enviado. Eu era a pessoa que o amava muito antes que qualquer uma dessas pessoas soubessem seu nome, e agora eu era apenas a esposa. Quando o cheque chegou, eu a peguei. Minhas mãos tremiam quando eu puxei minha carteira da minha bolsa. Elise não se ofereceu para dividi-lo. Ele apenas se inclinou e disse: você tem isso, certo? Como se não tivéssemos sido casados há quase um quarto de século. Esse foi o momento em que algo em mim rachou. Limpo e irreversível. Não era o dinheiro. Nem sequer as palavras. Foi a maneira como ele os disse.
Com completa indiferença, como se eu fosse um acessório para a noite dele, como se eu pudesse ter sido alguém. Naquela noite, chorei no banheiro do nosso quarto de hotel, pressionando meu rosto em uma toalha para abafar o som. Ele não bateu, não perguntou se eu estava bem. Ele foi para a cama. Deito no chão de ladrilhos frios por quase uma hora, ouvindo o zumbido do ar-condicionado e tentando lembrar da última vez que me sentia como seu parceiro em vez de seu espaço reservado. A partir daquela noite, parei de tentar provar que importava para ele, porque naquele momento eu sabia que não para ele. E essa percepção foi o começo da minha partida silenciosa, mesmo antes de partir para sempre. Após o jantar de formatura de Brenna, algo mudou entre Elise e eu que nunca mudou de volta. Parei de perguntar para onde ele estava indo à noite. Parei de lembrar-lo de nossas ligações semanais com Brenna. Parei de fazer café para dois. Não foi uma luta. Não havia portas batidas, ameaças, ultimatos, apenas silêncio, um desdobramento mútuo silencioso. Ele passou mais tempo lá embaixo no porão, muito mais do que antes. Às vezes, ele emergia empoeirado e distraído, resmungando algo sobre as caixas reorganizadas. Outras vezes, eu nem o ouvia voltar. Comecei a ir para a cama sozinha regularmente, deixando a luz do corredor acesa sem saber se ele já havia chegado para a cama. Eventualmente, parei de ligar a luz. Naquela primavera, comecei a me sentir como um convidado em minha própria casa. Ainda compartilhamos o mesmo espaço, mas passamos um para o outro como estranhos em uma parada de ônibus. Eu estaria dobrando a roupa na sala de estar, e ele passava pela cesta de roupas sem dizer uma palavra. Eu preparava o jantar e deixava sua porção no micro-ondas. Às vezes ele comia, às vezes não. Uma tarde, cheguei em casa do supermercado e descobri que Elisa havia limpado o armário do corredor. Nem tudo isso, apenas minhas coisas. Minha capa de chuva, minhas luvas de jardinagem, o cachecol que Brenna trocou para mim no último Natal, tudo dobrado e empilhado ordenadamente em uma caixa de papelão na porta. Quando perguntei sobre isso, ele disse categoricamente: eu precisava de mais espaço. Sem desculpas, sem explicação. Esse era o momento em que eu sabia que estava sendo superado. Peça por peça, quarto por quarto. Mas eu não discuti. Eu não gritei. Em vez disso, subi as escadas, tirei os sapatos e sentei na beira da nossa cama por quase uma hora, olhando para o espaço onde seus chinelos costumavam estar. No início de julho, arrumei uma pequena bolsa e dirigi para o Brennas para o fim de semana. Eu disse a Elise que precisava de um tempo, apenas algum tempo para pensar. Ele não perguntou para onde eu estava indo. Ele nem olhou para cima de suas palavras cruzadas. Tudo o que ele disse foi: ok. Brenna também não fez muitas perguntas, mas eu pude ver em seus olhos a preocupação, a mágoa. Ela inventou a cama de hóspede sem uma palavra, depois sentou-se ao meu lado no sofá com uma caneca de chá e um cobertor. Vimos reprises de shows antigos, nenhum de nós realmente assistindo. Acho que nós dois sabíamos que não estava voltando para a mesma vida. E, no entanto, voltei para casa no domingo à noite. Abri a porta da frente para encontrar as luzes apagadas, a TV ainda acesa e um prato de comida deixado intocado no balcão. Elise não estava lá. A casa estava tão quieta que parecia ter esquecido como respirar. Fiquei na cozinha por um longo tempo, esperando por algo. Um barulho, um rangido da porta, uma voz. Mas nada veio. Então veio a manhã que finalmente quebrou a ilusão de que este ainda era um casamento. Era terça-feira, 21 de junho. Lembro que porque era o solstício de verão, o dia mais longo do ano, embora tenha acabado se sentindo mais sombrio. Elise disse que estava indo para a loja para pegar leite. Eu mal olhei para cima das minhas luvas de jardinagem quando a senti. Ele deixou a porta meio aberta atrás dele. Terminei de aparar as plantas da minha casa, limpei o balcão e esperei o som do carro retornando. Nunca fez. À noite, eu estava andando. À meia-noite, liguei para o telefone dele. Direto para o correio de voz. Deixei uma mensagem, depois outra, depois mais 5. De manhã, eu relatei que ele desapareceu. Sua carteira foi encontrada 2 dias depois no banco da frente do carro, estacionou uma estrada de terra a 1 hora ao norte. As chaves ainda estavam na ignição. Não havia sinais de luta, pegadas, testemunhas.
A polícia disse que parecia suicídio. Ele pode ter entrado no rio. Eles me disseram às vezes as pessoas escolhem pontos remotos para a privacidade. Mas ele não deixou nenhuma nota, nenhum aviso, nem adeus. Apenas uma escova de dentes no banheiro, um par de sapatos na porta dos fundos e uma cama vazia que permaneceria assim por anos. Todo mundo assumiu que eu tinha terminado. Que eu seguisse, venderia a casa, reconstruía, curaria, mas não o fiz, porque não estava com raiva. Eu nem estava quebrado. Eu estava vazio, silenciosamente quebrado. E isso foi de alguma forma pior. Depois que Elis desapareceu, o tempo parou de significar qualquer coisa. As primeiras semanas foram um borrão de perguntas, simpatia e caçarolas. Pessoas com quem eu não falava há anos enviados cartões. Brenna entrou e ficou por um tempo. Os vizinhos cortaram meu gramado sem perguntar. As damas da igreja deixaram o assado de macarrão de atum e o sapateiro de pêssego com orações manuscritas gravadas nas tampas da folha. Mas no segundo mês, as ligações diminuíram a velocidade. No terceiro, as pessoas pararam de pedir atualizações. Você superará isso, eles diriam, ou pior, talvez seja uma bênção disfarçada. Ninguém diz isso em voz alta para uma viúva. Mas eu não era uma viúva. Não tecnicamente. Eu era outra coisa. Algo mais difícil de definir. Uma esposa sem marido. Uma vida em pausa. Uma pergunta sem resposta. Eu não tinha um funeral. Não imediatamente. Durante meses, me recusei a acreditar que ele se foi. Meu cérebro continuou torcendo a lógica em nós. Talvez ele tenha tido um colapso. Talvez ele estivesse em um hospital com amnésia. Talvez ele fugisse e se arrependeu. Toda vez que o telefone tocava, uma pequena parte de mim pensava que seria ele, explicando, se desculpando, voltando para casa. Mas o telefone só trouxe contas, operadores de telemarketing ou pior, silêncio. Eventualmente, eu cedi à pressão. Realizamos um memorial. Sem corpo, apenas uma foto emoldurada de Elis de nossas últimas férias nos Poconos, de pé em uma doca, acenando, sorrindo como se nada estivesse errado. Fiquei ao lado dessa foto e apertou a mão de pessoas que me disseram o quão forte eu era. Não me lembro de nada que eu disse. Só me lembro do peso do meu vestido preto e de como Brenna agarrou minha mão com tanta força que deixou marcas crescentes na minha pele. Após o culto, fui para casa e me arrastei na cama com todas as minhas roupas ainda. Eu olhei para o ventilador de teto e o ouvi. Clique, clique, clique como transformado, hipnotizando minha inquietude. Parei de responder à porta, parei de verificar o correio, parei de ir ao supermercado. Minha geladeira cheia de sobras mimadas e iogurte expirado. Eu sobrevivi em salgados, pêssegos enlatados e chá preto. Às vezes eu não comia nada. Eu deixei o jardim ir. As ervas daninhas ficaram selvagens, rastejando sobre o caminho de pedra que havíamos deitado juntos anos atrás. Eu os vi engolirem as flores uma a uma da janela da cozinha, cansadas demais para detê-las. À noite, eu sentava na cadeira dele perto da lareira, segurando uma de suas antigas moletons como se ainda pudesse carregar seu perfume. Não. Cheirava a poeira e amaciante de tecido. Ainda assim, eu segurei. Às vezes falava com isso, fazia perguntas que ninguém poderia responder. Por que você foi? Você me odiava? Eu perdi alguma coisa? A casa gemeu e se estabeleceu ao meu redor, como se tivesse sua própria dor de suportar. O pior de tudo foi o porão. Eu evitei como se fosse assombrado. Aquela porta ficou fechada por meses. Eu disse a mim mesma que era apenas armazenamento, apenas desordem, apenas sombras. Mas no fundo, eu não conseguia abalar a sensação de que algo vivia lá embaixo. Não Elis, não literalmente, mas a versão dele eu nunca poderia alcançar. As respostas, a verdade, sua ausência preencheram esse espaço como um nevoeiro. Na única vez em que caí, só fiz 3 passos antes de voltar. O ar estava muito pesado, o silêncio muito alto. Quando chegou o primeiro aniversário de seu desaparecimento, eu não saí de casa há semanas. Minhas roupas pendiam de mim. Meu reflexo parecia um estranho, pálido, cansado, mais velho do que eu lembrava de ser.
Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma única vela iluminada. Me derramei um copo de vinho e torrada a cadeira vazia em frente a mim. Feliz aniversário, eu sussurrei. Minha voz rachou na segunda palavra. Então eu explodi a vela. E por um momento, considerei explodir todo o resto também. Eu não. Não porque eu era forte, mas porque estava entorpecido demais para me mover. Eu havia chegado ao fundo, e não era fogo ou caos ou gritando. Estava quieto. Era o tipo de silêncio que você não pode se encher de música, oração ou caçarolas. Foi o silêncio de saber que você nunca foi realmente visto. E agora não havia um saiu para ver você. Eu não sabia isso então, mas algo em mim já havia começado a mudar. Muito lentamente, silenciosamente. Naquele poço de silêncio, uma semente havia sido plantada. E anos depois, floresceria com uma única linha em um cartão de aniversário que mudaria tudo. O cartão chegou na manhã do meu 64º aniversário, escorregou embaixo da porta como um segredo que ninguém queria entregar pessoalmente. Até então, a vida havia retomado. Não é a vida que tive uma vez, mas uma versão mais silenciosa. Passei meus dias jardinando, lendo, evitando os quartos que ainda ecoavam com o fantasma de Elis. Eu não esperava mais muito dos aniversários. Apenas uma ligação de Brena, talvez uma fatia de bolo, se eu me lembrasse de assar um. Naquela manhã, eu estava na cozinha fazendo chá quando vi o envelope no chão. Sem carimbo, sem endereço, apenas meu nome, Mara, escrito em caligrafia que eu não via há 20 anos. Fiquei congelado, olhando para ele por tanto tempo, a chaleira começou a gritar atrás de mim. O apito me chamou, mas meus olhos ficaram trancados no envelope. Meus dedos tremeram quando eu o peguei, descascando-o lentamente se abrindo como se pudesse explodir. No interior, havia um cartão de aniversário, pastel genérico, barato, mas as palavras dentro fizeram meus joelhos furar. Feliz aniversário, Mara. Eu nunca saí. Olhe no porão. Larguei o cartão, não porque estava com medo, não exatamente, mas porque a sala parecia ter inclinado para o lado, como a gravidade havia mudado sem aviso prévio. Eu tinha passado 2 décadas acreditando que Liz estava morto. 20 anos imaginando seus momentos finais, imaginando um rio, um corpo perdido para a corrente e o tempo. 20 anos construindo fechamento de silêncio, e agora isso. A caligrafia era inconfundível. Ele sempre escrevia sua capital com uma curva dramática e fazia seu minúsculo e como minúsculos 3 para trás. Eu costumava provocá-lo quando ele assinou cartões de Natal. Lá estava novamente. Cada carta perfeita, toda curva uma acusação. Eu apertei a borda do balcão, tentando firmar minha respiração. Eu pensei em toda explicação racional. Uma piada doente, uma falsificação, talvez Brena tentando me encerrar com alguma intervenção elaborada. Mas ninguém mais conhecia a caligrafia de Elis como eu. E ninguém mais sabia a verdade sobre o que nunca encontramos naquele porão. Eu tinha evitado esse espaço há anos. Eu não poderia me trazer para classificar suas caixas. Não foi possível suportar as memórias abarrotadas entre álbuns de fotos empoeirados e fitas VHS rachadas. O porão era um cemitério, e eu deixei ficar assim, mas agora estava me chamando. Peguei a lanterna e forcei meus pés em direção à porta do porão. O botão parecia frio, desconhecido. Eu jogei no interruptor no topo da escada, mas a lâmpada aérea já havia queimado há muito tempo. Os passos gemeram sob meu peso. Quando cheguei ao fundo, o ar estava obsoleto e imóvel. Meu feixe de lanterna desviou móveis antigos envoltos em lençóis amarelados, caixas empilhadas rotuladas como a chais e coisas da escola de Brena. Nada se mudou em anos, exceto lá. No canto mais distante da sala, perto do forno, havia um pedaço de parede que parecia um pouco desligado, um pouco mais limpo, um pouco liso demais. Eu me aproximei devagar, coração batendo na minha garganta. A lanterna piscou. Eu bati, murmurei uma maldição e depois apontei de volta para a parede. Eu estendei a mão e corri os dedos ao longo dos painéis e senti a costura. Uma rachadura fina e quase visível. Eu o empurrei. No começo, nada aconteceu. Então, com um pop suave, o painel cedeu. Uma porta escondida. Minha respiração presa.
Atrás, havia uma cavidade estreita, não grande o suficiente para ser uma sala, mas profunda o suficiente para segurar alguma coisa. Puxei uma caixa empoeirada. Era mais pesado do que parecia. Dentro havia arquivos, cartas, fotografias e nenhum deles era meu. Havia fotos de Elis com pessoas desconhecidas, uma mulher que eu não reconheci, sorrindo ao lado dele em um parque, beijando sua bochecha em um café à beira da praia. Filhos também, um menino e uma menina. Eles pareciam ter cerca de 8 a 10. Havia cartas assinadas a Jonathan e... Seu nome do meio era Edward. As licenças de motorista com um rosto, mas um nome diferente. Recebimentos de lugares que ele nunca me disse que esteve. Passagens aéreas. Uma chave de armazenamento. Sentei-me com força no concreto frio, a caixa no meu colo, tremendo. Ele não havia morrido. Ele não havia desaparecido. Ele havia começado de novo sem mim. A dor que eu pensei ter enterrado rugiu de volta com um novo rosto. Traição. Minhas lágrimas queimaram desta vez, não da tristeza, mas da raiva, da vergonha, pela percepção oca de que eu havia lamentado um homem que simplesmente se afastou e continuou andando. Por 20 anos, eu vivia nas ruínas de uma história que nem era verdadeira. E agora, sentado lá nas sombras com evidências no meu colo e silêncio ao meu redor, uma coisa estava subitamente clara. Elis não havia desaparecido. Ele havia escondido. E eu finalmente ia descobrir o porquê. A caixa ficou na minha mesa de jantar por 3 dias. Eu não toquei novamente imediatamente. Eu não podia. Toda vez que eu passava, sentia que estava pulsando, como a verdade dentro dela estava respirando, esperando. Eu não estava pronto para abri-lo novamente, mas também não consegui guardá-lo. Ele ficou lá como uma ferida que eu não conseguia enfranar. Uma ferida que se recusou a fechar. Na primeira noite depois de encontrá-lo, não dormi. Eu deitei acordado com a luz do quarto acesa, meu corpo se curvou em direção ao lado vazio da cama. Fiquei esperando sentir raiva. Fúria afiada, barulhenta e empolgante, mas não veio. O que eu senti era pesar, mais profundo do que eu pensava ser possível. Não é a tristeza por Elis, não mais, mas pela versão de mim que o amava. A mulher que esperou, implorou, lamentou. A mulher que a interrogara Vale todos os dias por 20 anos, imaginando se ela havia feito algo errado. Eu era leal a um fantasma e, pior, para mentir. E agora, sentado com essa caixa de prova, o feitiço finalmente quebrou. Algo dentro de mim mudou. Não é como um raio, mas como um terremoto lento. Estava quieto, mas era permanente. Na manhã seguinte, acordei e não chorei. Eu me vesti, não com meus suores habituais, mas um par de jeans e uma camisa crocante que eu não usava há anos. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher olhando para mim. Ela parecia cansada. Mas havia algo mais sob a superfície, uma firmeza que eu não tinha visto há décadas. Derramei uma xícara de café, sentei à mesa e finalmente abri a caixa novamente. Desta vez, eu não funcionei. Eu estudei todos os documentos. Cartas de uma conta bancária que eu não sabia que existiam. Um contrato de arrendamento de Minnesota, assinado com um nome que não era exatamente o dele. E Garrison. Fotos de festas de aniversário com crianças que pareciam muito com Elis para negar. Uma fotografia pegou minha respiração. Ele segurando uma criança em seus braços, sorrindo. A criança estava com o queixo. Eu não simplesmente não apagou. Eu havia sido substituído. Mas, em vez de deixar isso me esclarecer novamente, senti uma estranha lavagem calma sobre mim. Porque agora eu sabia que não tinha falhado com ele. Ele não estava quebrado. Ele não desapareceu no ar ou vítima de depressão ou tragédia. Ele escolheu ir embora, escolhido outra vida, escolhido para me deixar acreditar que ele estava morto em vez de me oferecer a dignidade de um adeus. E essa escolha não tinha mais poder sobre mim. Comecei a ver as coisas de maneira diferente, não apenas sobre ele, mas sobre mim. Passei 2 décadas escurecendo minha própria luz, convencida de que de alguma forma o afastou. Eu me tornei pequeno, quieto, cauteloso. Eu havia construído uma vida em silêncio, andando cuidadosamente por todos os dias como se pudesse quebrar debaixo de mim. Mas agora percebi que nunca fui eu quem precisava de consertar.
Elis tinha sido covarde, desonesto, fraco, e eu ainda estava aqui. Eu ainda estava de pé. Essa percepção veio com força inesperada. Levantei-me da mesa, fui até o armário do corredor e peguei a caixa de coisas que ele havia empacotado todos esses anos atrás. Minha velha capa de chuva, o lenço que Brenna me tricotou, as luvas que ele disse uma vez me fizeram parecer alguém que pertencia a um romance. Eu os descompactei. Eu pendurei o casaco no gancho na porta. Enrolei o lenço em volta do meu pescoço e fui dar um passeio. O ar do lado de fora parecia diferente, mais nítido, como se estivesse esperando por mim. Passei pelas sebes que não tinha parado há anos, a caixa de correio que eu negligenciei, os vizinhos que eu evitava. Eu assenti para os Andersons do outro lado da rua. Eles olharam para um segundo, surpreso, e depois acenderam. Continuei andando, superando o quarteirão, ao virar da esquina, em direção à pequena cafeteria Elise eu costumávamos visitar todos os sábados. Eu não entrei, ainda não. Mas fiquei do lado de fora e olhei para a reflexão na janela. E pela primeira vez em anos, vi uma mulher voltando à vida. Não por causa de Elise, mas apesar dele. Não contei a ninguém o que eu encontrei. Não Brenna, nem os vizinhos, nem mesmo as mulheres no círculo de coxas que eu recentemente comecei a participar novamente. Do lado de fora, eu ainda era viúva tranquila com uma rotina previsível. Chá há 7 anos, jardinagem às 10 horas, compras de supermercado toda quinta-feira. Mas por dentro, algo despertou, e eu não estava colocando de volta a dormir. Comecei a me preparar silenciosamente, não por vingança, nem mesmo por amargura. Eu não estava interessado em um confronto dramático ou iluminando sua vida em chamas. O que eu queria era verdade e controle. Eu passei 20 anos flutuando em um nevoeiro que alguém me deixou. Agora eu estava construindo um caminho de volta ao solo sólido, um passo silencioso de cada vez. Primeiro, fiz cópias. Cada foto, cada documento, cada peça da vida oculta de Elise que encontrei no porão foi digitalizada e salva para uma unidade USB. Eu rotulei a pasta Reparos da casa, caso alguém já olhasse para o meu computador. Depois, imprimi um segundo conjunto e o guardei em uma gaveta trancada no quarto de hóspedes. Aquele que Elise nunca gostou, aquele com o CR piso E e a vista do beco. Em seguida, contratei um investigador particular. Não é um desses tipos de TV em casacos e óculos de sol, apenas uma mulher quieta e afiada chamada Denise, que operava em um modesto escritório no centro da cidade. Ela não fez perguntas desnecessárias, apenas assentiu quando entreguei a ela a pasta de identidades falsas, registros bancários e acordos de aluguel e disse: "Acredito que meu marido está vivo. Gostaria de saber onde ele está e que nome está usando." Sua única resposta: "Você terá em 10 dias." Naquela noite, dormi mais profundamente do que em anos. Durante os dias que se seguiram, fiz mudanças sutis. Eu me encontrei com um advogado, disse que estava revisando documentos antigos apenas por precaução. Conversamos sobre vontades, direitos de propriedade e as implicações muito específicas de um cônjuge fingindo sua morte. Eu não disse o nome de Elise, mas vi a cintilação aos olhos do advogado quando sugeri a fraude de longo prazo. Ele me deu um número para um colega especializado em direito da família e disse: "Quando você estiver pronto, ligue para ela." Eu assenti. Em casa, limpei o porão. Quero dizer, realmente limpou. Organizei caixas, doei o que não precisava e empacotei as roupas velhas de Elise em sacos de lixo sem vacilar. Encontrei mais pistas ao longo do caminho. Slips de banco recheado dentro de livros antigos. Uma nota rabiscou em um guardanapo em um idioma que eu não conseguia entender. Eu mantive tudo, catalogei, arquivei-o como evidência em um caso que estava construindo, verticalmente, metodicamente, sem uma palavra. Também comecei a escrever novamente, não histórias, ainda não, mas pensamentos, lembranças, pequenos pedaços de verdade que eu não tinha me permitido falar em voz alta. Preenchi 3 periódicos no período de um mês. Algumas entradas eram apenas um parágrafo. Outros eram 10 páginas de emoção crua. Eu não me segurei. Eu esperei por você. Você me fez questionar meu valor. Você não vai me definir. Aquele último que escrevi 2 vezes. E como escrevi, mudei. Comecei a me vestir com propósito novamente. Não para mais ninguém, mas para mim.
Comprei flores frescas para a mesa de jantar toda semana. Eu cozinhei refeições completas, mesmo que as comi sozinhas. Abri as cortinas mais largas, deixei o sol de volta. A casa não se sentia mais assombrada. As memórias de Liz ainda viviam lá, com certeza, mas elas não governavam mais o espaço. Eu andei pelos corredores enquanto alguém recuperava o que sempre foi dela. Até Brenna notou em uma de nossas ligações semanais, e ela disse: "Você parece mais leve." Eu sorri. Talvez eu esteja. Ela não pressionou. Ela nunca fez. Mas eu podia ouvir o alívio em sua voz. 10 dias depois, Denise ligou. Ela tinha um endereço, um nome e uma foto. Elis, agora passando por Jonathan Garrison, morando em um colonial de 2 andares em Minneapolis com uma nova esposa, 2 filhos e um labrador preto chamado Tank. Sorrindo no quintal da frente como se ele não tivesse desaparecido de outra vida sem deixar rastro. Eu não me senti raiva. Eu nem me senti choque. Eu me senti pronto, não para destruí-lo, mas para ficar na verdade que eu tinha tão pacientemente, tão silenciosamente descobri. E isso, percebi, era seu próprio tipo de poder. Porque enquanto Elisa havia construído uma vida sobre mentiras, eu finalmente estava vivendo a minha, passo a passo silencioso, na luz. O poder nem sempre chega como trovão. Às vezes, ele se arrasta como a luz da manhã, lado, firme, impossível de ignorar quando estiver lá. Depois que Denise me deu a foto de Elis, ou Jonathan agora, em seu novo quintal com uma família que eu nunca conheci, fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu olhei para o rosto dele, os mesmos olhos cansados, o mesmo sorriso torto. Ele era mais velho, um pouco mais pesado, um pouco mais cinza, mas era inegavelmente ele. O que me impressionou não foi que ele havia se mudado. Era como ele parecia normal, como se nunca tivesse quebrado a vida de alguém, como se nunca tivesse levado até a beira de um rio e abandonado seu passado sem uma única palavra de fechamento. Eu não liguei para ninguém. Eu não gritei ou chorei ou joguei coisas. Eu simplesmente deslizei a foto em uma pasta e me levantei mais reto do que em anos. Algo havia mudado. E desta vez, não estava dentro de mim. Estava dentro dele. Ele simplesmente não sabia. Por 2 décadas, Elis foi quem segurava a caneta na história de nosso casamento. Ele escolheu o final. Ele fechou a porta. Ele me escreveu. Mas agora, mantive a verdade em minhas mãos, documentada, verificada, inegável, e eu sabia algo que ele não conhecia. Ele não era mais intocável. Eu não precisava gritar para recuperar minha dignidade. Eu não precisava destruir sua vida para reparar a minha. Tudo o que eu precisava era clareza. E agora eu tinha. Comecei a dar degraus pequenos e deliberados. Atualizei minha vontade, removendo o nome dele e qualquer referência a parentes mais próximos. Eu redigi uma declaração formal de abandono, notificada e arquivada. O advogado me ajudou a começar o processo a declará-lo legalmente vivo. Não porque eu queria nada dele, mas porque queria tudo de volta que ele me deixou emaranhado. A confusão, o limbo, a perna alfogue de um cônjuge desaparecido que me agarrava por anos. Ele pensou que eu ainda estava de pé naquele nevoeiro. Mas eu não estava. Eu estava em terreno sólido, e o chão embaixo dele estava prestes a ficar trêmulo. Enquanto isso, passei meus dias como de costume. Fiz muffins para a venda de bolos da igreja. Ajudei Brenna a escolher presentes no chá de bebê para sua melhor amiga. Eu sorri para o caixa no mercado. Ninguém suspeitava que tudo mudasse, mas tudo mudou. Uma tarde, visitei o banco onde costumávamos ter uma conta conjunta. Apresentei calmamente a documentação mostrando que ele estava vivo, evidência de sua falsa identidade, o fato de ele nunca ter me divorciado legalmente. O banqueiro parecia atordoado, mas profissional. Ela me agradeceu pelos registros e me disse que encaminhariam o caso ao departamento de fraude. Saí me sentindo mais alto. Não vitorioso, apenas certo. Eu não precisava de vingança. O que eu queria era a verdade para viver onde mentiras se enraizaram. A palha final veio a Brenna, embora ela não soubesse. Ela ligou uma noite e disse: "Você não vai acreditar nisso, mãe." Recebi um e-mail de alguém chamado John Garrison. Ele disse que costumava conhecer o pai. Eu congelou. Ele disse mais alguma coisa?
Eu perguntei calmamente. Só que ele se deparou com meu nome e queria fazer o check-in. Estranho, certo? Pedi a ela para me encaminhar o e-mail. E quando eu li, o tom, o idioma, o calor desajeitado, eu sabia exatamente quem o havia escrito. Elis. Ele estava tentando circular de volta. Talvez a curiosidade tenha conseguido o melhor dele. Talvez culpa. Ou talvez ele sentisse algo no ar, um tremor na fundação da vida secreta que havia construído. Eu não contei a verdade a Brenna. Ainda não. Em vez disso, enviei uma carta para ele. Sem endereço de retorno. Apenas uma mensagem digitada escondida em um envelope branco simples. Eu encontrei a caixa. Eu sei tudo. Não entre em contato com Brenna novamente. Você pode ter me deixado, mas finalmente te deixei. Sem ameaças, sem pedidos, apenas clareza. Eu o imaginei abrindo. O pânico, o reconhecimento de que a mulher que ele apagou agora estava do lado de fora do alcance de seu silêncio. E pela primeira vez, ele estaria se perguntando o que veio a seguir. O equilíbrio havia mudado, não com um estrondo, mas com uma verdade que não podia mais ser enterrada. Não foi a raiva que me levou a esse banco no parque. Não era vingança ou despeito ou até curiosidade. Era o fechamento, uma palavra que eu costumava revirar os olhos, mas agora entendi com uma espécie de clareza sagrada. Eu não queria gritar com Elis. Eu não queria dar um tapa nele ou exigir uma explicação que eu sabia que ele nunca poderia dar. Eu só queria que ele me visse, o verdadeiro eu, a mulher que ele tentou apagar. Depois que enviei a carta, encontrei a caixa. Eu sei de tudo. Ele esperou 6 dias antes de chegar. Um e-mail simples, sem linha de assunto, apenas 3 linhas de texto. Por favor, deixe-me explicar. Eu nunca quis te machucar. Podemos nos encontrar? Eu olhei para a tela por um longo tempo. Então eu digitei de volta, 1 hora. Valley Creek Park, sábado, meio-dia. Não mais. Eu escolhi o local com cuidado. Não é nossa casa, não em algum lugar com memórias compartilhadas. Escolhi um lugar neutro, aberto e público, mas silencioso o suficiente para que a verdade se instalasse. O parque estava a meio caminho entre onde eu morava e onde Denise havia dito que estava morando agora. Eu duvidava que ele diria à sua nova esposa que estava me encontrando. Isso foi bom. Eu não estava lá para atrapalhar. Eu estava lá para terminar. Eu cheguei cedo. As árvores estavam nuas, os galhos severa contra um céu cinza da primavera. Uma brisa carregava o perfume de folhas molhadas e fumaça de madeira distante. Sentei-me no extremo do banco perto do riacho, onde o caminho se curvou o suficiente para que eu pudesse assistir às pessoas sem serem vistas primeiro. E então ele apareceu. Elis, ou Jonathan, como ele agora se chamava. Ele andou devagar, como alguém se aproximando de uma cena de crime. Ele parecia mais velho do que na foto, mais magro. Seu cabelo estava principalmente branco. Ele usava uma jaqueta azul e carregava um pedaço de papel dobrado na mão, provavelmente algo ensaiado, algo praticado. Ele me viu e congelou. Eu não me movi. Depois de um momento, ele se aproximou e sentou-se, não muito perto. Havia um espaço entre nós, do tipo que costumava ser cheio de calor. Agora estava frio, denso contudo não dito. Ele abriu a boca, fechou-a. Eu não o ajudei. Finalmente, ele falou. Eu não sei como começar. Eu me virei para olhá-lo completamente pela primeira vez. Seus olhos eram iguais. Macio, covarde. Não há nada que você possa dizer que o desfazer, eu disse calmamente. Mas vá em frente. Tente. Ele engoliu em seco. Eu estava me afogando naquela época. Senti que não importava. Como se estivesse apenas passando pelos movimentos. Todo dia parecia o mesmo. Eu não sabia como lhe contar. E então eu conheci alguém. Isso não estava planejado. Isso aconteceu. E eu pensei que, se eu ficasse, acabaria ressentindo você. Você me machucou, Vorsi, eu respondi, minha voz estável. Você me deixou pensar que estava morto.
Você me observou enterrar um caixão vazio. Você assistiu nossa filha chorar por um homem que nem sequer tinha coragem de dizer adeus. Ele se encolheu. Eu pensei que seria mais gentil. Não, eu disse bruscamente. Não finja que isso era misericórdia. Foi o egoísmo disfarçado de um ato que desaparece. Ele olhou para o riacho, envergonhado. Não entrei em contato com Brenna novamente, disse ele. Eu prometo. Eu apenas, pensei talvez depois de todos esses anos. Não estou aqui para reconciliar, Elise. Ele olhou para mim novamente. Verdadeiramente olhou. Estou aqui porque quero que você veja o que você tentou enterrar. Morei com o seu fantasma por 20 anos. Questionei tudo. Quem eu era, o que fiz de errado, se eu imaginei tudo. Eu segurei um funeral para um homem que escolheu você, não me lembro. Mas eu não sou mais sincero. Mas eu parei de lutar. Eu parei de me perguntar. Elise não disse nada. Suas mãos tremeram um pouco em seu colo. O vento agitou as folhas ao redor dos pés. Isso é tudo? Eu perguntei depois de um momento. Ele assentiu lentamente. Sim. Fiquei de pé, ajustei meu lenço, olhei para o homem que costumava ser meu mundo e agora parecia tão dolorosamente pequeno. Eu te perdoo, eu disse. Mas nunca vou esquecer. Então eu fui embora. Não rapidamente, não dramaticamente, apenas com propósito. E eu não olhei para trás. Eu não esperava mais nada de Elise após a conversa final no parque. Eu disse o que vim dizer, olhei nos olhos e saí sem um traço de arrependimento. Eu pensei que era o fim. Encerramento. Mas o destino, como costuma ter, teve uma última reviravolta na loja. Não é alto ou cinematográfico, mas poético e apenas nítido o suficiente para provar a justiça. 2 semanas depois, recebi uma ligação do meu advogado, Judith, uma mulher com cabelos loiros de gelo e uma voz como vidro. Ela falou com precisão. Sem preenchimento, sem retenção à mão. Exatamente o tipo de pessoa que você deseja quando está tentando desembaraçar 20 anos de silêncio e papelada. Mara, disse ela, você precisa entrar. Recebemos documentos relacionados ao segundo casamento do Sr. Granger, ou, como devo dizer agora, casamento ilegítimo. Sentei-me no escritório dela no final da semana, a mesma pasta de Manila em repouso entre nós que eu havia dado a ela meses antes, agora engordou com descobertas e assinaturas legais. Ele nunca pediu o divórcio, disse ela, folheando as páginas. Aos olhos do Estado, você ainda é sua esposa legal. Eu olhei para ela. Então, ele cometeu bigamia. Sim. E não apenas isso, ele abriu várias contas financeiras conjuntas sob uma identidade falsa enquanto ainda é legalmente casado com você, o que poderia ser considerado fraude. Fraude tributária, falsificação de identidade, possivelmente até fraude de seguro, dependendo de quais reivindicações foram feitas sob sua morte. Meu primeiro instinto foi a descrença. Depois de toda a dor, o silêncio, o abandono, ele foi o único a quebrar a lei o tempo todo. Você quer apresentar queixa? Judith perguntou. Eu parei. O pensamento do drama do tribunal, de arrastar sua segunda família pela lama, fez meu estômago girar. Eu não queria punir pessoas inocentes. Eu não queria me tornar o monstro que ele temia o suficiente para fingir seu próprio desaparecimento. Não, eu disse, não quero um julgamento. Quero uma declaração e quero que ele perca o direito de continuar vivendo essa mentira. Ela assentiu. Então podemos registrar uma petição civil. Você estaria dentro de seus direitos de anular o segundo casamento, recuperar a propriedade e enviar um registro formal que invalida qualquer reivindicação legal que ele tenha feito sob falsa pretensão. 2 semanas depois, Elise, ou melhor, Jonathan, recebeu um aviso formal. A petição despojou seu segundo casamento de status legal. Suas contas bancárias foram sinalizadas para revisão. Seu nome entrou em um registro de fraude, com cuidado, cuidadosamente, sem alarde. A vida que ele construiu sobre os ossos do meu sofrimento começou a se desfazer. Mas essa não foi a parte que parecia justiça. Chegou o dia em que recebi uma carta pelo correio, não de Elise, dela. Mara Garrison, a mulher que ele se casou sob falsos pretextos, a mulher que por quase 20 anos viveu a vida que pensei ter perdido.
A carta foi manuscrita, cautelosa, respeitosa. Começou assim: eu não te conheço, mas devo um pedido de desculpas. Ela explicou como Elise confessou tudo a ela depois de receber o aviso legal. Ela estava devastada, não apenas pela mentira, mas as décadas de traição, pela maneira como ele desapareceu de uma vida inteira e deixou outra mulher carregar o peso de sua ausência. Ela disse que encontrou os arquivos que ele mantinha escondido, as anotações que haviam descoberto anos depois. Ela o confrontou e ele finalmente admitiu a verdade completa. Ela escreveu: eu me casei com um homem que eu realmente não conhecia. E você viveu uma vida se perguntando para onde ele foi. Lamento minha parte nisso, mesmo que não tenha conhecimento. Eu quero você sabe que ele se foi agora. Eu pedi que ele fosse embora. As crianças e eu estaremos reconstruindo, assim como você fez. Espero que um dia sua história lhe traga paz. Eu li a carta 3 vezes. Cada vez, o peso no meu peito levantava um pouco mais. Ele havia perdido tudo. Não porque eu exigi, mas porque mentiras não ficam enterradas. Mesmo quando escondidos atrás de novos nomes, novos sorrisos, novos códigos postais. Eu nunca falei com ele novamente. Eu não precisava. Ele havia sido exposto, não com violência, não com escândalo, mas com verdade tranquila e inegável. Essa era a justiça que eu nunca soube que precisava. Porque o poder real não estava no que eu tirei dele. Foi no que eu recuperei por mim mesmo. Era uma quarta-feira chuvosa quando Brenna ligou. Eu estava na cozinha, limpando os balcões depois de assar um lote de biscoito de limão, o tipo que Liz costumava amar, mas nunca me agradeceu. Hoje em dia, eu as assando por mim mesmo, não tentando mais agradar um fantasma. Meu telefone zumbiu. O nome de Brenna iluminou a tela. Ei, querida, eu disse, pressionando-o no meu ouvido. Sua voz era extraordinariamente macia. Oi, mãe. Você está ocupado? Acabei de fazer assar, respondi, sentindo algo em seu tom. O que está acontecendo? Ela hesitou por um segundo e depois disse isso. Recebi uma carta do pai. O tempo não parou. Na verdade não, mas algo dentro de mim fez. Desliguei a torneira da pia, enxugei as mãos em uma toalha e sentei na mesa da cozinha. Uma carta? Eu perguntei gentilmente. Sim, apenas algumas páginas, manuscritas, sem endereço de retorno. Ele disse que estava seguindo minha vida de longe e que esperava que um dia eu o perdoasse. Ele disse que nunca parou de me amar. Eu fechei os olhos. O fato de ele ter tido a audácia de alcançar depois de tudo não me surpreendeu, mas ainda doeu. O que você achou? Eu perguntei com cuidado. Ela suspirou. Eu não respondi. Acho que não vou. Honestamente, estou apenas confuso. Ele quer perdão, mas não um relacionamento. Ele diz que sente muito, mas nunca explica por que ele foi embora. Isso parece certo, eu disse suavemente. Houve silêncio na linha. Então ela disse algo que eu não esperava. Você já pensou que ele voltaria? Pensei nisso, não em termos de esperança. Isso havia morrido há muito tempo, mas em termos de expectativa, se eu realmente acreditei que Elisa apareceria um dia, bateu na porta e dizia que ele havia cometido um erro. Eu admiti. Durante muito tempo, eu costumava imaginar a campainha tocando, ele parado ali com lágrimas e desculpas e alguma história sobre perder a cabeça ou precisar começar de novo. Escrevi conversas inteiras na minha cabeça que nunca aconteceram. Então percebi que não queria que ele voltasse. Por que não? Ela perguntou. Porque eu finalmente comecei a gostar da mulher que estava me tornando sem ele. Brenna ficou quieta novamente. Eu podia ouvir o peso dessa declaração se estabelecendo sobre ela. Eu sempre me perguntei o que você não estava me dizendo, disse ela. Quando eu era mais jovem, pensei que talvez fosse doloroso demais para você falar, mas acho que entendi agora. Você estava me protegendo da verdade feia. Eu assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Eu não queria que você carregasse sua ausência como um fardo. Eu queria que você vivesse sua vida livremente, não perseguindo uma sombra ou se ressentindo dele. Ele fez sua escolha. Eu não queria que ela roubasse sua alegria também. Sua voz rachou um pouco.
Você nunca disse nada ruim sobre ele. Eu sei, mas isso não significa que eu pensei coisas boas. Ela deu uma meia risada. Você é mais forte do que eu jamais percebi, mãe. Não, eu disse, não tenho mais medo da verdade. Conversamos por mais 1 hora, não sobre Elise, mas sobre seu trabalho, seu cachorro, seu último drama do clube do livro, apenas mãe e filha, confortáveis e inteiros. Depois que desligamos, fui para o jardim. A chuva parou, deixando tudo brilhando e novo. Andei lentamente entre as fileiras de lavanda e alecrim, respirando na terra molhada. Eu não precisava de Brenna para escolher lados. Eu não precisava que ela odiasse o pai dela ou mesmo confronte. O que importava foi que ela me viu agora, não como alguém frágil ou trágico, mas como alguém que passou pelo fogo e saiu limpo do outro lado. Mais tarde naquela noite, acendi uma vela na sala de estar, derramei um copo de vinho e li uma carta que escrevi, mas nunca enviei. Era para Elise. Eu o escrevi meses atrás, depois de encontrar a caixa. Terminou com uma linha: você desapareceu, mas eu não. E era a verdade. Ele desapareceu de nossas vidas. Mas eu tinha permanecido. Eu tinha crescido. E agora, finalmente, minha filha me viu, não como alguém que foi deixado, mas como alguém que havia se levantado. 1 ano se passou desde que o cartão de aniversário deslizou embaixo da minha porta, mudando tudo. As estações vieram e se foram, cada uma descascando outra camada de quem eu costumava ser. E agora, mais uma vez no topo da escada do porão, não senti mais medo. Eu virei na luz. Ele pisou uma vez antes de cantarolando para a vida. Eu não tinha chegado muito aqui desde que encontrei a caixa escondida. Somente quando eu precisava de algo do armazenamento ou para limpar os últimos remanescentes do ato de fuga cuidadosamente encenado de Elise. Mas esta noite parecia diferente. Não foi uma tarefa. Foi um fechamento. Desça lentamente, meus passos estáveis. O espaço estava limpo agora, liberado de teias de aranha e desordem. O perfume mofado havia desaparecido, substituído por saquetas de lavanda e tinta fresca. Eu havia reaproveitado o canto mais distante, aquele com a parede falsa, em um pequeno recanto de leitura, uma poltrona velha, uma lâmpada, um tapete de tecido. Nada elaborado, mas era meu. Sentei-me na cadeira e olhei em volta, meus dedos enrolados em torno de uma xícara de chá de hortelã-pimenta. Uma chuva macia bateu na pequena janela perto do teto. A mesma janela que eu costumava evitar olhar, com medo de refletir o rosto de alguém que desapareceu. Não mais. Pensei na mulher que costumava ser, aquela que estava neste espaço com as mãos trêmulas e uma caixa cheia de traição no colo dela. Ela viveu de luto, não apenas por um homem, mas para uma versão inteira de sua vida que nunca existiu. E eu lamentava por ela, não com tristeza, mas com respeito, porque ela sobreviveu ao que poderia tê-la escavado completamente. Ela não apenas suportou o silêncio, ela construiu uma nova voz dentro dela. Eu costumava pensar que o fechamento significava respostas, uma confissão, um final perfeito de círculo completo. Mas agora eu sei melhor. O fechamento é uma escolha. Está andando pela mesma porta que uma vez o quebrou e percebendo que não possui mais poder. Passei anos morando com meia luz, na ponta dos pés em torno da dor, esperando por algo que nunca voltaria. Elise havia escrito sua própria saída, pensando que poderia sair sem consequências. Mas a verdade tem uma maneira de surgir. Nem sempre com drama, mas com certeza. E uma vez que chega, não deixa espaço para vergonha ou negação. Apenas é. Eu não carregava mais perguntas como correntes. Para onde ele foi? Por que ele saiu? O que eu fiz de errado? Essas perguntas já foram meus companheiros. Agora eram fantasmas que não sabiam que estavam mortos. Pensei na voz de Brenna no telefone naquele dia, cheia de preocupação cautelosa e depois admiração silenciosa. Como ela me viu completamente pela primeira vez. Não apenas como mãe, a constante, o edredom, aquele que manteve tudo costurado, mas como mulher. Uma senhora que havia quebrado, perdido, reconstruído e continuou. No final, foi isso que contava. O levantando, não a queda. Eu dei outro olhar ao redor do porão, nas prateleiras que continham fragmentos da minha história, mas não mais me definiam, nas caixas que agora estavam bem rotuladas.
O brilho suave da lâmpada iluminou os cantos e recantos onde as sombras haviam descendente anteriormente. Então peguei o cartão que começou tudo entrando no meu bolso. As bordas eram usadas em muitas aberturas e fechamentos, e agora estava enrugada. Depois de segurá-lo por um tempo, levantei-me e fui para a lareira que eu havia colocado no outono anterior. Apenas o suficiente para aquecer o espaço, pouco, eletrizante. Coloquei o cartão no fogo, observei as chamas suaves piscarem e ligei-a. Torcia rapidamente, as bordas ficando escuras. Eu nunca saí, disse o comunicado. Confira o porão, desapareceu em cinzas e fumaça. Em certo sentido, ele estava correto. Eu carregava a cicatriz de sua ausência por anos, então ele nunca foi realmente. No entanto, agora eu estava tomando a decisão de deixá-lo ir. Para mim, não para ele. À medida que se aproximavam, as cinzas desapareceram. Eu sorri. Depois disso, subi as escadas, saí à luz e fechei a porta. Eu não precisava olhar porque finalmente havia carregado a luz comigo, não porque fiquei aterrorizada com o que estava abaixo.